Meus queridos, hoje nós vamos dar início à nossa meditação ao livro de 1 Crônicas, como texto escolhido para a nossa meditação. Nós concluímos 2 Reis e hoje damos início a 1 Crônicas. E vai ser para nós um grande desafio, porque os 9 primeiros capítulos, ou os primeiros 9 capítulos, são capítulos de genealogias. Genealogias são citação de nomes. Quem é filho de quem? Vieram de Adão e chegaram até Davi, pela linhagem de quem? Então vai descrevendo 1 Crônicas essa descendência. Então são muitos nomes. E a verdade é que muitos crentes, quando começam a ler a Bíblia, chegam em 1 Crônicas, eles pulam os 9 primeiros capítulos. Esse eu não vou ler, é muito difícil. Não, eu não vou ler porque na verdade muitas vezes nós não entendemos a importância destes capítulos. Nós não enxergamos a importância desse registro. Então nós deixamos passar despercebido ou passamos distantes. Afinal de contas, para nós parece que soa só nomes estranhos. É como se estivéssemos falando em outras línguas, e é até difícil pronunciar cada um desses nomes. Mas nós cremos que toda a escritura ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela é útil para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E aqui não é diferente. 1 Crônicas, capítulo 1, o capítulo da nossa meditação de hoje, não é diferente. Há muitos nomes difíceis, é fato, mas aqui também há um texto importante para as nossas vidas. Então nós vamos meditar nesse texto de 1 Crônicas como quem está em busca de verdadeiros tesouros. Então, para encontrar tesouros, é necessário que a gente cave fundo, e às vezes bem fundo. Há muitas lutas, muitas batalhas. Mas eu queria destacar aqui com vocês 3 versos, que nós poderíamos dizer que são como oásis no meio do deserto. No meio de tantas citações de nomes, Deus faz pequenas pausas neste primeiro capítulo, em 3 versos em especial, para introduzir alguma explicação, e essa explicação é importante para as nossas vidas. Ele fez de forma propositada, foi de propósito, Deus quis assim, para que ficasse evidente que ali tem algo importante para a gente observar. Primeiro verso é o versículo 10, onde diz: Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Ponto. O segundo versículo é o versículo 19, onde diz: a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão era Joquitã. E o último verso, que merece a nossa atenção e tem destaque por Deus, é o 43, onde diz: são estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Bem, esses 3 versos nos mostram, de certa maneira, que estes homens viveram em momentos, ocasiões especiais. Ocasiões especiais. Nimrod, num período em que ele obteve destaque como um poderoso caçador. Peleg, na época que houve a divisão da terra, por causa da construção de Babel. E estes descendentes de Adão como os primeiros reis da terra. A menção dos primeiros reis. O que é de comum entre esses 3 versos é que, de uma maneira ou outra, ele descreve a ambição do coração do homem. Uma ambição que ainda está presente nos dias de hoje. A ambição por se tornar grande, pela grandeza. Nimrod foi um homem poderoso, e poder é uma das coisas que os homens buscam no dia de hoje. Poder, controle, ter grandes conquistas, realizar grandes coisas, operar grandes feitos, se tornar poderoso por tudo aquilo que faz ou realiza. Então, se você abrir lá em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 12, você vai ver a descrição exatamente de Nimrod
como poderoso caçador. Gênesis capítulo 10, versículo 8, de 8 a 12, onde diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz este, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereg, Acade e Calné, na terra de Siná, na região da Babilônia. Foi lá que ele começou todo o seu poder. Daquela terra saiu ele para a Síria, e ali edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Nimrod foi um homem poderoso, realizou grandes obras, não foi apenas um grande caçador. Ele foi um homem de grandes conquistas. Ele construiu diversas cidades. E isso fez dele um homem poderoso na terra. Diante dos outros homens, ele era de fato um homem poderoso. Mas quando você olha o versículo 19, mencionando Babel, nos fala que o homem, nessa ambição de ser grande, ele encontra, talvez, eu deveria ter dito isso antes, 3 maneiras de se tornar grande diante dos demais. Uma dessas maneiras é o poder, como tinha Nimrod. A segunda é essa que nós vamos mencionar aqui em Gênesis capítulo 11, a fama. O homem, quando quer ser grande na sociedade, ser reconhecido pelos demais, admirado pelos demais, ele procura não apenas o poder, como procura também a fama. Essa busca por grandeza envolve a fama. E não foi diferente em Gênesis capítulo 11, no versículo de 1 a 8, do versículo de 1 a 9, quando descreve que os homens decidiram então construir uma grande torre. E o propósito desta torre, que deveria alcançar os céus, era deixá-los ainda mais famosos, pela grandeza do seu poder. Note bem a leitura do texto, Gênesis 11, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume serviu de argamassa. Então disseram uns aos outros: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Célebre, famoso. Vamos obter fama, vamos construir uma torre para que sejamos famosos, uma torre que alcance até o céu. E essa busca pela fama, pela grandeza diante dos homens, levou estes homens a um orgulho tal, que eles achavam que podiam fazer uma torre que tocasse os céus, desafiando a pessoa de Deus. Porque Babel, embora no hebraico signifique confusão, Babel também significa, na língua babilônica, portões dos céus. Então imagina um homem querendo dizer que ele estava construindo um portão para os céus, o caminho para os céus por meio de uma torre que tocasse à altura dos céus. Assim estava o homem em busca de fama, se tornar célebre, grande, essa busca por grandeza. A nossa sociedade não é muito diferente daquela no passado, não é? Homens que querem ser grandes por meio do poder, homens que querem ser grandes por meio da fama, serem aclamados, admirados, benquistos no meio da sociedade. Então desceu o Senhor, versículo 5, para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Note, é apenas o começo.
Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Distante, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então lembra, o verso 19 fala dos filhos de Et, especialmente Peleg, que nasceu nesta ocasião, quando o orgulho do homem, em busca de grandeza, de serem aclamados e célebres no meio da sociedade, promoveu a divisão dos homens, nessas muitas línguas que temos hoje, muitas nações. Então o homem, nessa ânsia pela grandeza, ele vai em busca de ser poderoso, de poder, ele vai em busca de fama, ele vai em busca de controle, domínio, porque o verso 43 que nós já lemos de 1 Crônicas, capítulo 1, fala que ali surgiram os primeiros reis. Antes até que surgisse rei em Israel, já haviam homens que se denominaram reis. Como assim reis? Pessoas que tinham domínio sobre outros, que tinham controle sobre a terra, grandes posses, e que tinham também o domínio sobre a vida de outras pessoas. Por isso se denominaram reis. Vocês notaram a caminhada do homem na busca pela grandeza? Poderoso, famoso, orgulhoso, e agora dominador, aquele que quer ter o controle sobre a vida de outros e sobre grandes posses. Assim é o coração do homem nessa busca constante pela grandeza. Eles se tornaram os primeiros seis, e é claro que em Gênesis 36, de 31 a 43, também fala sobre isso, porque 1 Crônicas, de certa maneira, se aproveitou de Gênesis para escrever o que escreveu. O autor de 1 Crônicas. Gênesis 36, versículo 31, diz assim: são estes os seis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Os homens se denominaram reis, queriam ser soberanos, está acima de tudo e de todos. Gênesis 36, versículo 43, diz assim: o príncipe Magadiel, o príncipe Irã, são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Também eu só queria ler o versículo 31 e 43, porque no meio disto vai descrevendo o nome dos seis, os seis que surgiram. E no final, nota, o versículo 43 fala: estes são os príncipes. Príncipe é aquele que está abaixo do rei, mas que de certa maneira também está numa posição elevada em consideração da sociedade. Ele está numa posição de liderança, acima de todos, só abaixo do rei. Então o que nós podemos entender destes poucos versos? Que o homem, nessa ambição pela grandeza, chegou a concluir, e para alguns isso é fato, chegou a concluir que ser grande é ter grandes conquistas, grandes realizações, é ter poder na sua mão. Isso é ser grande, é ser poderoso como foi Nimrod. Para alguns, ser grande é ser famoso, reconhecido, admirado, aplaudido pela multidão. Isso é ser grande. E de certa maneira nós somos tolos ao ponto de realmente confirmar isso. Medimos as pessoas por aquilo que elas conquistaram, medimos as pessoas pela fama que ela possui. Aí dizemos que são grandes. Para alguns, ser grande é exercer domínio, o controle sobre tudo e sobre todos. Isso é ser grande. Essa é a visão errada do homem. Essa é a visão errada do homem sobre a verdadeira grandeza.
Medir pelo poder, pela fama, pelo domínio, pelo controle, por aquilo, pelo controle que ele exerce sobre tudo e sobre todos. Para a humanidade, isso é ser grande. Mas a verdadeira grandeza não é aquela que é medida pelo padrão dos homens, é aquela que é medida por Deus, e é descrita por Deus na sua palavra. Verdadeira grandeza nós podemos encontrar descrita em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículos 42 a 45. Esta mesma situação foi registrada em Mateus capítulo 20, também foi registrada em Lucas capítulo 22. Foi uma ocasião em que Jesus se deparou com os discípulos discutindo qual deles era o maior. Quem é que tinha mais crédito? Aqui Marcos só registra a atitude de Tiago e do seu irmão que se aproximaram, ou da mãe deles que se aproximou de Jesus para fazer um pedido, que os meus filhos pudessem se assentar um à direita e outro à esquerda de Cristo, quando estivesse assentado no seu trono lá na glória. E é claro que ao verem isso, os demais discípulos passaram a discutir: como pode, isso é um absurdo. Ele quer pedir logo o lugar de honra à direita do mestre? Não, esse lugar não é para ele, esse lugar é para mim, é para mim. Às vezes nós permitimos que o orgulho nos leve a esse tipo de atitude, não é? Reprovamos os outros exatamente porque ele está fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Você pode observar esse detalhe: a maioria dos homens faz assim. Você contrata ou chama um pedreiro para fazer um orçamento na sua casa, e ele olha aquilo que alguém já fez, e o que ele começa a fazer? Pôr defeitos, porque ele quer mostrar que ele é melhor, ele é maior. Então você vê alguém botando defeito naquilo que você faz, você já pode perceber, é da natureza do homem, é essa ambição por querer ser grande ou o maior. Mas na verdade, quando Jesus se depara com essa situação no meio dos seus discípulos, eu entendo que eu estou falando para os discípulos de Cristo nessa noite. Então nós precisamos entender, meus queridos, que a grandeza estabelecida como padrão pelos homens, pela humanidade, pelo mundo, não serve para a gente. Não é verdadeira grandeza, é de fato um grande engano. É um grande engano, porque nessa busca pela grandeza, o homem ficou cada vez mais distante de Deus. Note, Nimrod se tornou poderoso, um grande caçador, começou a construir cidades, e dentre as muitas cidades que ele construiu, foram cidades que Deus mandou destruir. Não prestavam abominação para Deus. Dentre elas tem Babel e tem Nínive, que Deus mandou Jonas pregar contra Nínive, por causa da corrupção de Nínive que alcançou, a violência alcançou os céus. De certa maneira Deus estava dizendo: não suporto mais essa cidade, vai Jonas e prega, para que se arrependam, porque senão vou destruí-los. Babel foi o início do governo de Nimrod, ali onde o homem queria ser famoso, como quem diz: nós não precisamos de nada, nem de Deus, nem de Deus. E termina com o homem se estabelecendo como soberano, aquele que quer ter o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre outros homens, para determinar o que eles vão fazer. E nisso o homem foi ficando cada vez mais distante de Deus, mais e mais distante de Deus, porque isso não é verdadeira grandeza. Marcos capítulo 10, como eu mencionei, mas ainda não lemos, 42 então a 45, Jesus se volta para os seus discípulos e, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos
tem-nos sob o seu domínio. Sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês sabem muito bem que os governadores dos povos, eles nos têm debaixo do seu domínio, eles têm um controle sobre nós, mas até sobre eles existem pessoas maiores que dominam, um tentando dominar o outro, um querendo ser mais grande do que o outro, mais poderoso, mais famoso, mais controlador, dominante. Então Jesus diz: você sabe que na sociedade, a sociedade funciona assim, mas preste bem atenção, porém, de forma contrária, entre vós não é assim. Não é assim, irmãos. Por quê? Porque quem quiser tornar-se grande entre vós, será este os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aí está a lição que nós precisamos aprender. A verdadeira grandeza, medida pelos padrões de Deus, não é aquela que nos leva a ter destaque diante dos homens, ser famoso, poderoso ou reinante, dominante. Não. A verdadeira grandeza está em nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Deus. Debaixo da poderosa mão de Deus. Quem quiser se tornar grande será o que vos sirva, será servo, o mais humilde. Será servo de todos, como o próprio Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos. Então, verdadeira grandeza está em permitir ou participar das conquistas e realizações de Deus, está em dar a glória, a fama para Deus, está em deixar o controle de nossas vidas e de tudo aquilo que nós temos nas mãos de Deus. Isso é verdadeira grandeza. Então, o que nós aprendemos aqui é que há um grande contraste entre a ambição do homem e o padrão estabelecido por Deus. A grandeza do homem envolve ter poder, fama e domínio, o controle sobre tudo e sobre todos. A grandeza diante de Deus está em deixar tudo nas mãos do Senhor. Participar das conquistas de Deus já é um grande privilégio para nós. Imaginar que de uma maneira ou de outra Deus nos usou para realizar a sua obra, já é um grande privilégio. Mas a obra é de Deus. Nós somos nesta obra apenas servos, vasos, que Deus pode usar para honra ou para desonra, mas queira Deus que nos use para a honra, para a glória do seu nome. Nós estamos aqui e temos o privilégio de viver para a glória de Deus, em tudo aquilo que fazemos. A fama não é nossa. Se desfrutamos deste ar, se temos saúde, não é porque somos mais fortes, é porque Deus tem nos abençoado. Se temos capacidade para responder de forma adequada em situações difíceis, não é porque somos mais inteligentes, é porque a graça de Deus está conosco. A sabedoria vem de Deus, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. E se Deus nos coloca numa posição de liderança, é porque é Ele que está no controle de nossas vidas. É Ele quem vai guiar os nossos passos, para o nosso bem e para o bem daqueles que foram colocados debaixo da nossa liderança. Não numa busca ambiciosa para conquistar mais para si mesmo, mas para alcançar um propósito maior, aquele que foi estabelecido por Deus. Isso sim é verdadeira grandeza.
Então, se nós desejamos ser realmente grandes, precisamos ter a mesma disposição que teve João Batista. Quando olhando para o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Abram lá em João capítulo 3, versículo 30. E apenas vamos ler para confirmar. É um versículo simples. Infelizmente passou o mês de junho e nós não escolhemos um versículo para esse mês. Talvez poderíamos colocar esse, João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Se você deseja ser realmente grande, diante dos olhos de Deus, não diante da sociedade, coloque em prática o que fez João. Convém que ele cresça e que eu diminua. Viva para realizar na sua vida os planos de Deus. Viva para promover a glória de Deus e viva para deixar Deus no controle de todas as coisas. E aí você será grande, porque aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo certo Deus os exaltará. Que Deus nos abençoe.